Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou a Franciele Alberto e você que está chegando aqui, por favor, já deixa o seu like, já deixa a sua inscrição e me ajude a chegar aos 4.000, 5.000 inscritos, bora bombar aqui esse canal. Desde já peço desculpas para vocês pela minha ausência desde o ano passado, mas o calendário do futebol feminino brasileiro, né, vai começar, então quero voltar a fazer mais conteúdos para vocês e mais lives também, a gente vai voltar, tá bom? Até porque a gente já tem uma Supercopa aí, a gente vai ter um brasileiro começando nos próximos dias, nas próximas semanas. Esse vídeo é para dar esse recado para você e, obviamente, não deixar de falar da participação da competição que o Corinthians fez, a Copa das Campeãs. O Corinthians saiu sem o título, mas deixou o seu nome na história mais uma vez. E eu fico muito feliz de ter feito parte da história do clube, né? Começou lá em 2016 com o Corinthians Audax ainda, e eu tava nesse projeto e é muito legal ver onde o Corinthians chegou, né? Com muito profissionalismo, com muita seriedade. Não é fácil se manter no topo por tanto tempo e mesmo assim está se mantendo e continuando fazendo história. Vamos lá, na semifinal o Corinthians venceu a equipe do Gota por 1-0, o gol dela, obviamente, Gabi Zanotti, que não poderia faltar, foi um dos destaques do Coringão nessa competição. É um jogo muito difícil, o Corinthians sofreu bastante no começo do jogo com a alta intensidade da equipe dos Estados Unidos, que fez uma pré-temporada talvez um pouco melhor, alguns ali só, jogou contra o Bayern de Munique, foi um pouco antes, o Corinthians terminou a temporada antes, e não fez nenhum amistoso, né? Foi o seu primeiro jogo ali e jogando de uma forma diferente, né? No 4-1, 4-1 ou um 4-5-1, porque alguns meses Andressa, o Duda Sampaio descia para fechar essa linha do meio de 5 com a Ana Vitória, e o Corinthians teve que lidar com muitas adversidades, né? Começando por ser o primeiro jogo da temporada, teve a questão da Paola, da Robledo e da Dai, que não conseguiram embarcar junto com o time, que chegaram na véspera da partida, isso acabou também prejudicando ali o planejamento da equipe. Então, todas essas questões acabam influenciando, sim, o ritmo de jogo, na intensidade, às vezes na tomada de decisão, e mesmo assim o Corinthians foi muito bem nesse jogo do Gota, começou sofrendo, mas depois equilibrou a partida e teve as melhores oportunidades no primeiro tempo, poderia ter saído na frente já, mas não conseguiu, né? Pecou ali na finalização, na eficiência. O Gota teve mais posse de bola, mais domínio, mas o fato é que a Lelê não fez nenhuma defesa, porque sempre chegava alguém, um carrinho, bloqueando, aí jogava para escanteio, e foi um time muito aguerrido, muito solidário, que foi até o limite. Andressa fazendo uma partidaça no meio de campo, Ana Vitória, primeira partida dela com a camisa do Corinthians depois do retorno dela, e também tendo que se adaptar a essa primeira volante. O Dan Sampaio contava com bola, saiu com bastante qualidade. Aquino se adaptando muito bem, é uma válvula de escape pelas beiradas, chegou leve, né? Chegou ousada, com muita habilidade, com muita ousadia, e tenho certeza que se ela continuar assim vai fazer baita de uma temporada e ajudar muito a equipe do Corinthians. E o Corinthians soube sofrer em momentos importantes e foi uma vitória com cara de Corinthians, com, claro, destaques individuais, como a Zanotti, como o Sampaio, como o Andrés, como eu falei, como o sistema defensivo ali, Thaís Ferreira, Teres, que fez uma partidaça, Tamires fechando muito bem, deixando de subir, de apoiar, porque senão poderia levar a bola nas costas, e tudo deu certo, tudo funcionou, foi como tinha que ser, suado, sofrido no finalzinho do jogo. Bom, ali já tinha sido histórico, né? O Corinthians avançar para a final, quando muitas pessoas não estavam acreditando que o Corinthians fosse ser capaz, mas o Corinthians gosta de fazer história, gosta de surpreender, gosta de momentos de decisão, gosta de crescer nesses momentos. E passou para a final. Bom, afinal a gente já sabia que seria muito difícil pegar a equipe do Arsenal, que já está no meio da sua temporada, que é atual campeão da Champions League, que, pô, tem jogadoras, o time todo de alguma seleção, é Escócia, é Irlanda, é Inglaterra, é Canadá, é Holanda, enfim, é um time de muita qualidade. E o Corinthians jogou ali com a mesma equipe do primeiro jogo, repetindo a escalação, e eu acho que a equipe, dentro da proposta, foi muito bem. É muito difícil segurar a equipe do Arsenal com muitas variações, joga pelo lado direito, com uma aproximação, triangulação, passes rápidos, tem por dentro também, joga bastante, acha esses passes entre linhas, joga pelo lado esquerdo, com muita velocidade, quando o Corinthians pegava a bola já tinha uma pressão imediata, e o Corinthians, pô, suportou bem, aguentou bem, mas jogo assim você não pode errar, né? Os erros individuais acabaram fazendo muita diferença, e por mais que a Lelê tenha trabalhado muito, diferente do jogo contra o Gota, o Corinthians estava segurando. E
e os erros individuais acabaram fazendo muita diferença. Claro, né? Não tô aqui para crucificar ninguém, até porque eu já estive lá dentro de campo e sei o quanto é difícil. E na segunda partida só, até eles no primeiro jogo foi bem pra caramba, nesse ela acabou errando. Mesmo assim, o Corinthians teve força de reação logo, menos de 4 minutos, foi lá um escanteio que começou numa boa pressão, numa boa roubada, controle, finalização da Duda, defesaça da Borb, escanteio bem batido pela Andressa, Zanotti antecipando muito bem. E se não tivesse sido o gol da Zanotti normalmente, tinha sido o gol da Aquino também no segundo momento, reagindo muito rápido. Depois, no segundo tempo, né, teve o 2-1 com o gol da Rubem Moy de cabeça, uma arma forte da equipe do Arsenal, mas aí foi muito mérito dela também de cabecear bem, tirando para o chão, campo molhado, ganha velocidade, e aí o Corinthians, muita dificuldade, saiu do seu campo de defesa no segundo tempo, passou poucas vezes do meio de campo, e quando subiu, quando empurrou a equipe do Arsenal em busca desse empate, conseguiu alguns minutos de pressão, com bola parada, que foi assim, inclusive, que conseguiu ali aquele pênalti em cima da Robledo, inclusive um destaque positivo para ela, que ela entrou ligada, com muita vontade, com muita disposição, sofrendo falta, fazendo falta, metendo uma correria, ajudando defensivamente. É isso que o torcedor corintiano espera de todas as suas atletas. Depois, né, a Vicky, tinha que ser a Vicky, né, muito decisiva, não treme nesses momentos, ela poderia ter errado, mas pegou a bola com personalidade e foi lá. Inclusive, ela completou, né, 250 jogos com a camisa do Corinthians e que foi muito especial. Acredito que foi o gol mais importante da carreira dela até o momento. O jogo foi para a prorrogação e aí o Corinthians começou muito bem a prorrogação em cima, né, pressionando ali, subiu as suas linhas, mesmo estando bem desgastado fisicamente. A equipe teve ali Ivana chutando, Vicky tentando chutar, mas aí um erro individual, mais um acabou custando muito caro. E também a Duda tá de parabéns, tá? Independente, esse erro não pode apagar a partida que ela fez, né? Jogadora que estava correndo demais, marcando demais com a bola, fazendo bons passes, boas enfiadas, finalizando, enfim, jogadora que fez uma baita competição, não à toa também está na seleção da competição. E talvez também esse questão de desgaste físico também possa ter influenciado. Às vezes você pensa uma coisa, o corpo reage de outra maneira. Mérito para a boa pressão da equipe do Arsenal, da Mano, que entrou muito bem também. Talvez a Lele pudesse ter feito algo diferente, talvez, mas dá para ser dessa maneira. A Lele foi essencial para que o jogo chegasse na prorrogação também. Pegou muito, fez ótimas defesas, muito segura, muito bom ver a Lele de volta jogando em alto rendimento, né, com muita segurança. E aí o 3-2 foi para selar esse título da equipe do Arsenal. Mas eu estou aqui para dar os parabéns para a equipe do Corinthians, porque não vejo nenhuma equipe que faria melhor do que a equipe do Corinthians fez nessa Copa das Campeãs, tanto dentro de campo como fora de campo também. A festa nas arquibancadas, acho que o Corinthians honrou muito o futebol brasileiro e fez com que as pessoas da mídia internacional respeitassem um pouco mais o que temos aqui, né, na América do Sul, na América Latina, aqui no Brasil, principalmente, que às vezes esse é um tom de meio soberba, né, de somos melhores que, enfim, e o Corinthians, né, mesmo com todas as dificuldades, as diversidades, o Arsenal teve que ralar demais e precisou aí de 130 minutos para conseguir esse título, e por isso os meus parabéns para a equipe do Corinthians. Eu vi muita gente falando que poderia ter jogado de igual para igual, não acho, tá? Eu acho que mesmo o Corinthians tendo qualidade e conhecendo o seu potencial, sabendo aonde pode ir, talvez fosse no outro momento da temporada, com mais jogos, com mais ritmo de jogo, talvez alternar um pouquinho a linha de marcação, subir em alguns momentos, ficar 5 minutos pressionando, 10 minutos pressionando, desce um pouquinho, e não ficar quase os 90 minutos, especialmente no primeiro tempo, ali no seu campo de defesa. Mas acho que fez o que tinha que fazer. Com respeito quem tem opinião diferente, mas garanto que não é fácil jogar contra a equipe do Arsenal. E fazer 2 gols, sair atrás e ir em busca do empate 2 vezes. Digo mais, se não tivesse prorrogação, a equipe do Corinthians poderia ter levado nos pênaltis, tá? Porque aí tinha sido um baque ali para a equipe do Arsenal. O Barcelona mesmo perdeu a final da Champions 1-0, né, para a equipe do Arsenal, o Barcelona, que era muito favorito. E vejo, né, acompanho a liga inglesa feminina e vejo muitas equipes enfrentando a equipe do Arsenal a mesma postura da equipe do Corinthians, bem ali postado defensivamente em busca de uma bola, né? O Corinthians acabou conseguindo essas oportunidades, mas acabou errando também e cedendo oportunidades também para um adversário que você não pode errar. Agora a gente tem Supercopa Feminina, sábado às 4 horas da tarde, Corinthians e Palmeiras, ou melhor, Palmeiras e Corinthians, porque vai ser na Arena Barueri. E antes eu vou falar mais sobre isso durante a semana, vai ter vídeo aqui. Quero, dependendo da minha programação do final de semana, fazer uma live depois da partida. Bora voltar aqui ativa no canal e conto com a ajuda de vocês, tá? Então deixa o seu like, é muito importante, porque o YouTube entende que o conteúdo é interessante, distribui aí para mais pessoas, e quanto mais pessoas ter acesso
melhor. Se inscreva no canal e bora chegar aos 5.000 inscritos. Eu quero que vocês deixem aqui o que vocês acharam da participação da equipe do Corinthians nessa Copa das Campeãs. Deixa aí que eu vou estar olhando tudo e vou estar respondendo.